que eu vou colocar no papel hoje não vai ser muita filosofia, não vai ser muita discussão, mas vai ser mais umas continhas de como que consegue gerar a partir de um campo eletromagnético se propagando na direção K e com campos elétricos na direção X e Y, como você consegue escrever uma expressão para uma polarização linear, polarização circular e polarização elíptica, tá? Então a gente vai fazer umas continhas para você ter esse perfil. Uma vez tendo esse perfil, então a gente pode trabalhar com ele e aplicar e ver depois o que acontece com aquele campo quando você passa por polarizadores, por retardadores, reflete e tudo mais. A meta hoje é chegar em equações que descreva a polarização linear, circular e elíptica. Então tudo vai começar quando você tem um campo elétrico que eu vou chamar de EX, amplitude é 0x, e um cosseno de kz menos ômega t. E um campo em y, similar a x, só que você tem aqui uma diferença de fase, tá? Em relação ao campo em x. Então isso aqui pode ser 2 fótons, pode ser 2 feixes, mas se for 2 feixes, ou seja, aqueles fótons, aquele primeiro feixe, são descritos pela mesma equação. Pela equação, por exemplo, em x ou em y. Mas você não necessariamente você precisa ter. Você pode ter 2 fótons, qualquer outra orientação, e você decompõe em x e y, você chega nessa equação aqui, e a partir dela você pode trabalhar em qualquer outra configuração. Então o campo final não é nem x nem y, e a somatória disso aí. Desculpa, eu não coloquei o vetor aqui, mas está na direção i e na direção j. Que é i para uma onda ou um feixe, uma onda eletromagnética ou um feixe de radiação polarizado linear. O que eu preciso ter? Para o caso linear, você pode considerar que o seu epsilon é igual a 0 mais ou menos 2π, né? Mais ou menos 4π, ou epsilon igual a 2πm, com m igual a 0 mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc, etc. O que acontece aí? Você pode escrever o seu campo. Vamos colocar apenas o primeiro caso com m igual a 1, m igual a 0. Para m igual a 0, você tem então 1exit igual
E0x mais J E0y, tudo isso vezes cosseno de Kz menos ômega t. Como que é o campo final? Você tem I, J, eu vou desenhar aqui o vetor, o versor K, e o seu campo elétrico vai estar em que posição? Em que quadrante? O quadrante pode ser qualquer um aqui, né? Ele está aí oscilando para cá ou para cá. Não pode ser isso? Onde você tem um vetor E0x aqui e um E0y aqui. Por que eu coloquei inclinado assim? Porque dependendo do valor do campo elétrico ali, você pode ter essa polarização inclinada aí para qualquer direção. Vocês conseguem visualizar o que significa essa evolução no tempo? Vale a pena fazer pelo menos para um, né? Vou reproduzir esses Kz menos ômega t. Vamos fazer para um t igual a 0. Vou colocar aqui t igual a 0. Onde que vai estar esse vetor? Falar que o t igual a 0 é aqui, não é? E aí eu posso, a condição anterior... Não, eu tenho que fazer para cá primeiro para ficar mais bonitinho. Onde que fica o t igual a 0? Como é que é o valor do módulo do campo elétrico final quando t é igual a 0? Para essa equação aqui em cima, desenhe o campo elétrico para t igual a 0. O campo elétrico ele é linear. Ou ele assume um valor 0, ou ele assume um valor aqui, ou aqui, ou aqui, ou no máximo aqui. E aí depois vai diminuindo. Para cá, para cá, para cá, e no máximo para cá. E fica oscilando. Isso é polarização linear. Então aquela onda está caminhando na sua direção, e esse campo elétrico não é para sair desse plano, que é o plano de vibração. Onde é que está o vetor K? Não o versor K. Que cor vocês querem o K? Rosinha? Vamos colocar aqui, ó, fazer um pontinho, e aqui está o K. O que é o K? Vetor de onda. E esse vetor de onda está saindo do papel, mais o vetor formado pelo campo elétrico resultante forma um plano, e esse é o plano de vibração. É formado pelos vetores E, Z de t e K. Voltando agora. Como é que eu acho onde que está o vetor? Cosseno de Kz, quando t é igual a 0. Então aqui embaixo eu vou ter quanto o campo elétrico? Ele é um vetor I, E0x, J, E0y, vezes cosseno de K. Eu vou chamar de Z0 aqui, porque seria o caso do tempo igual a 0. Né? Se ele fosse, Kz0 fosse igual a 0, né? Ou seja, Kz menos ômega t fosse 0, seria onde o valor do campo elétrico? Máximo. Então seria aqui assim. Voltando um pouquinho, o nosso desenho ficou mais inclinado para baixo, né? Seria assim. Mas não é. Ele é ligeiramente maior
E ligeiramente maior é o quê? Ligeiramente maior. A gente não sabe, né? Porque a gente tem que saber se esse K0... Vai que esse K0 aqui dá π sobre 2. Não é? Se é π sobre 2, vai dar 0. Se ele der z igual a 0, ele vai dar 0, então vai dar máximo, dá 1. Então a gente não sabe aqui nesse ponto. Tá bom? Eu pensei que dava para saber, mas não. Então a solução é deixar isso aqui em branco. E vamos pensar num t aqui, onde kz menos ômega t igual a 0. Isso dá quanto? Agora está no máximo. Então eu vou desenhar para cá. Agora sim, então o t aqui, nesse caso, ele não é mais 0. Então, neste caso aqui, o seu t vale k, vamos manter o z fixo, né? Vamos chamar aqui de z0, né? Sobre ômega. Quando esse t evolui, esse aqui vai ficando negativo. Então, na verdade, esse argumento vai chegar ao próximo valor, ele vai chegar a menos π sobre 2. E menos π sobre 2, 0. Então, no momento em que você tem este valor não mais igual a 0, mas igual a menos π sobre 2, o campo elétrico está aqui. E o próximo é menos π. E dá quanto isso aí? Assim? Finalmente aqui atrás eu posso desenhar um, onde você vai ter, igual na aula passada, né? Menos 3π. Zero. Então, aquele ponto anterior, se você tem um valor aqui, do segundo quadrante, oscila para o máximo, no terceiro diminui para 0, passa para menos 1, volta para 0. Então, aquele caso anterior aqui, t igual a 0, ele vai estar um valor intermediário aqui. Ou para cá, ou para cá, mas certamente menor que o segundo caso aí. Para polarização linear mais com epsilon igual a mais ou menos π. Mesma equação de z, se propagando em z, que você vai ter i e0x cosseno de kz menos ômega t e um j e0y cosseno de kz menos ômega t, vamos colocar aqui mais π. Quanto que dá se abrirmos esse cosseno de kc menos ômega t mais π? Cosseno A, cosseno B, né? Vezes cosseno B. Menos seno kz menos ômega t vezes seno de π. Isso aqui dá 0. Então, agora você pode escrever aqui, isso aqui dá menos 1. Então, você pode escrever ele como i e0x mais j e0y. Opa, já esqueci do menos aqui, que vai ter um menos aqui, vou jogar para cá.
E você mantém tudo isso aqui cosseno de Kz menos ômega t. Similar ao anterior, só que agora você tem ele oscilando J, aqui está o K, e o seu vetor está oscilando no quadrante. Vou colocar na equação lá. Considere uma onda polarizada, oscilando no quadrante 1 e 3. O que vocês vão desenhar? Isso, né? Mas não é. Essa onda é polarizando no quadrante x positivo para um Kz menos ômega t igual a positivo ali, né? 0. Você vai ter o x positivo e o y negativo. Para cá. E com a evolução do cosseno do seno nessa direção. Então, aqui está o campo elétrico e aqui está o vetor de onda, tá? Definido assim o plano de vibração. Segundo caso, ou terceiro caso, né? Um caso onde o seu E0 x é igual ao seu E0y, que é igual ao E0. A gente nem considerou isso aqui na frente, mas se isso fosse considerado, você teria aí um plano na direção de 45 graus. Mas como esses campos variam, você pode inclinar ele como você quiser. Para esse caso aqui, e para quando o epsilon assumir um valor de menos π sobre 2 mais 2πm, com m igual a 0, mais menos 1, mais menos 2, etc, etc, eu vou ter uma polarização direita, canhota, para a gente mostrar isso, a gente vai usar apenas um epsilon. Epsilon igual a menos π sobre 2. E somando a componente y, cosseno de Kz menos ômega t menos π sobre 2. O nosso cosseno de Kz menos ômega t menos π sobre 2, ele vai ser igual a cosseno de A cosseno de B, que das cosseno, tudo bem, vou escrever aqui, cosseno de Kz menos ômega t vezes cosseno de menos π sobre 2, menos seno vezes seno de quanto? E0. Cosseno de Kz menos ômega t. Tem um menos aqui, que atrás isto vale menos 1. E eu tenho um menos aqui, então fica mais. J, E0, seno, Kz menos ômega t.
Se o meu t igual a zero, então eu tenho minha equação 1e0, que é o valor máximo, cosseno de kz0 mais j seno de kz0. Quanto que vale esse vetor aqui? K é positivo? Ele não é um vetor, o K, né? É um número, né? Então ele é positivo. Então, a gente pode inferir um pouquinho mais. Então o K é positivo. Se o Z for positivo, então ele é algum valor entre 0 e 1, não é? Então eu posso falar que se nós já estamos sabendo que isso aqui vai dar um vetor aí que vai oscilar entre seno e cosseno, ou seja, então quer dizer, enquanto um eixo cresce, o outro decresce, e aí quando esse aqui cresce, o x decresce, então fica rotacionando. Então a gente já pode considerar algo desse tipo de aulas passadas, né? Se ele é positivo, então onde que vai ficar esse vetor aí? Provavelmente. Que quadrante, que posição, que direção? Vamos chamar isso aqui de uma referência. Agora, num tempo posterior, num kz0 menos ômega t. Então aqui, se estou fazendo isso, estou fazendo z igual a z0, fixo. E aqui eu vou tirar, quando isso for igual a zero, eu tenho o meu t igual kz0 sobre ômega. Então, num tempo posterior ao zero, né? Quando chegar nesse valor aqui, eu vou ter o que aqui em cima de campo elétrico? Igual a E0 I vezes cosseno de zero. 1 mais J vezes seno de zero. 0. Então, meu campo elétrico vai ser E0. Que deve estar aqui. Se ele estava no tempo T0 lá e depois passou para o T1, né? T1 aqui. Onde que vai dar o T2? Deixa eu desenhar alguns vetores só, né? Um T2 importante aqui. Eu posso fazer o meu kz0 menos ômega t igual a π sobre 2. E não está vindo para cá? Onde que vai dar quando este valor for igual a menos π sobre 2? Eu vou ter meu campo. O que é menos π sobre 2? Mas eu não posso falar que isso aqui é menos π sobre 2? O que eu tenho de E aqui? Cadê a equação? Aqui em cima da equação, ali, ó. Cosseno de menos π sobre 2. E0 I vezes 0, mais J vezes menos 1. Então, o campo elétrico aqui vai ser igual a menos J E0. Pronto. O que vai dar isso aqui? Vai daqui embaixo, né? Esse aqui eu vou chamar de T, o que a gente chamou aqui? T2, né? T2 posterior. Quando você fala, por exemplo, você tem um seno qualquer, né? No T igual a 0, ele começa no 0. E aqui não, você tem um seno mais um cosseno. E no T igual a 0, o cosseno não começa do 0, começa do 1. E a pergunta é assim, onde é que ele começa do 0 esse vetor, o E final, né? Que é uma série de seno e cosseno, e seu argumento não é só o T, não é só o ômega T, tem um kz adicional. Então a melhor maneira é você colocar T igual a 0
E a gente chegou nessa expressão aqui, ó. Então a gente falou, bom, o K é positivo, se eu considerar um Z maior que zero também, mas positivo, qualquer lugar no espaço mais positivo, aquele número tem que estar no primeiro quadrante. Tem que estar mesmo? O Z0 fixo representa que estou observando o comportamento da onda em Z0 e no tempo t maior que zero. Então, naquele ponto z igual a zero, a evolução da onda no tempo tem este perfil aqui. Se eu colocar um outro t agora igual a menos π, o que eu vou obter? Eu vou ter um valor aqui. Se eu colocar agora menos 3 meios de π, eu vou ter um vetor aqui. Isso significa que você vai estar rotacionando o seu vetor no sentido polarização circular horária ou direita. O que vai acontecer se eu colocar agora um E0x ainda igual a E0y igual a um E0 e um epsilon igual a π sobre 2 mais 2πm. Como que vai ser agora aquela equação? O primeiro termo, eu posso colocar em evidência aqui um E0 já, né? E cosseno de Kz menos ômega t. E aqui eu vou ter um J. O que eu vou ter um J aqui? Qual que é a expressão final? Vocês já sabem? Vai ser Kz menos ômega t mais π sobre 2. Então é cosseno A, cosseno B zero, né? Cosseno de π sobre 2 zero. Menos seno de Kz menos ômega t vezes seno de π sobre 2, que dá 1. Não vai ser assim daí? Menos? O outro foi mais. Vamos fazer em azul aqui, ó. Aí fica prático, ó. Se o nosso epsilon for igual a π sobre 2, então eu tenho aqui mais π sobre 2, aqui mais π sobre 2 e aqui mais π sobre 2. Então aqui continua dando 0, né? E aqui vai dar quanto? Mais 1, e aí você tem um menos aqui, fica menos. E o outro ficava mais, né? O menos fica aqui, desculpa, aqui, ó. Então fica menos J0 seno de Kz menos ômega t. Não? Menos J, que eu coloquei aqui. O E0 já está fora, né? Cosseno, que cosseno? Seno Kz menos ômega t. Para t igual a 0, onde que está nosso valor inicial aí? Eu vou ter I positivo, para cá, e J negativo, J, aqui, né? Então eu vou ter uma referência em algum lugar aqui, não sei aonde. T igual a 0. Agora, quando Kz menos ômega t for igual ao quê? A 0,
e seja um tempo posterior, onde meu t vai ser kz0 sobre ômega, eu vou ter meu campo cosseno de 0, 1, menos j, 0. Então, meu campo vai ser igual I, E, 0. Onde que está isso? Aqui. Num tempo que eu chamei de tempo 1, por exemplo. Tempo 1. Bom, eu já não vou continuar fazendo, mas, ou seja, esse vetor foi rotacionado para cá. Agora, se eu fizer isso igual a menos π sub 2, né, todo esse termo aqui igual a menos π sub 2, ou seja, que é a evolução, né, não, ele não vai para π sub 2, porque como o tempo é negativo, esse número vai de 0 para um valor negativo. Mas como aqui já rotacionou, se a gente acertar nas contas, provavelmente a gente vai achar um vetor para cá, e para cá, e para cá. E aí a gente chega à conclusão que isso aqui é uma polarização circular. Isso é uma polarização circular anti-horária. E descreve pelo estracejado aí. Por fim, a polarização elíptica. Nós podemos falar que essa polarização circular e linear são casos particulares da polarização elíptica. Podemos deduzir isso rapidamente, fazendo algumas passagens. Nós vamos considerar que o nosso EX seja diferente do EY. Então, o nosso termo, a gente pode eliminar os vetores para ficar um pouco mais fácil. Cosseno de kz menos ômega t. E o nosso EY, estou só reescrevendo o que nós já sabemos, né? E0y cosseno de kz menos ômega t mais um epsilon. Então, aqui eu vou colocar um epsilon qualquer. E se eu quero provar que a polarização é elíptica, o que eu fiz aqui em cima foi meio... Como é que eu vou falar aqui? Não foi uma prova, né? Eu vi onde que estão os vetores ao longo do tempo e eu vejo que o valor dele está produzindo uma rotação. Então, quando eu faço esse tracejado aqui, não é que o campo elétrico está caminhando aqui, não, tá? É que em vários tempos, ou seja, ou o campo elétrico está aqui, ou ele está aqui, ou aqui. Ao longo do tempo, você vai ter essa oscilação. E aqui, o que nós vamos fazer? Se eu quero provar que é uma polarização elíptica, eu tenho que mostrar que tem uma relação entre o campo elétrico naquele momento, ou seja, que eu vou chamar de x, o campo elétrico no y naquele momento, e o valor máximo dele, E0x, e o valor máximo dele em y, mais o quê? E mais o epsilon. Isso aqui tem que escrever, isso tem que levar a um
perfil elíptico. Isso aqui vai ser igual a cosseno kz menos ômega t vezes cosseno de epsilon menos seno de kz menos ômega t vezes seno de epsilon. Então, para eliminar, eu posso passar o cosseno para cá. E eu vou escrever assim. Cosseno menos 1 de epsilon igual a cosseno de kz menos ômega t menos o seno. Seno sobre cosseno fica tangente de epsilon. E aí eu jogo isto aqui. Aqui dentro. E eu já posso passar para a esquerda. Então fica EY sobre E0Y menos E x sobre E0x igual seno kz menos ômega t tangente de epsilon. Levando ao quadrado, eu tenho E0x ao quadrado igual a cosseno ao quadrado que é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado de kz menos ômega t. E isolando o seno de kz de menos ômega t, fica 1 menos ao quadrado lá, mas eu vou tirar uma raiz aqui. Menos tangente seno, que eu não quero eliminar, vai ser então raiz de 1 menos EX sobre E0x ao quadrado. Elevando ao quadrado, tenho então EY sobre E0y. Menos 2 vezes EY vezes EX, né? E multiplico de baixo. E0x.
mais o quê? Igual a tangente quadrado de alfa menos tangente quadrado de alfa EX sobre E0x ao quadrado. Epsilon. Perdemos ele, né? E ele está onde? Ele está aqui, né? Isso. E aí ele continua agora, eu fiz essa continha aqui, e ele volta aqui embaixo, né? Ele está aqui, não tá? Cosseno de menos 1 de epsilon. Então, o EY ele fica com 1 sobre um cosseno ali, né? Vamos colocar embaixo, né? Cosseno de epsilon. Tudo isso ao quadrado. E aí surge também um cosseno aqui, né? Um cosseno... É isso? É ou não é? Não está mais acompanhando minhas contas. Tangente é seno sobre cosseno. Então eu posso pegar esse cosseno e multiplicar aqui. Eu elimino, né? Se eu multiplicar por cosseno quadrado de epsilon, vai sumir esse primeiro termo, né? Então vai ficar um EY sobre E0y ao quadrado. Eu multiplico aqui, vai surgir um cosseno de epsilon em cima. Cosseno de epsilon sobre E0y, E0x. Vai aparecer mais um termo aqui. EX, E0x ao quadrado vezes cosseno quadrado de epsilon. Então aqui tangente é seno sobre cosseno. Seno quadrado de epsilon. E aqui também, seno quadrado de epsilon vezes esse termo. E0x ao quadrado. E aí você somar cosseno quadrado passa para cá mais seno quadrado, eu posso escrever isso aqui como só EX sobre E0x ao quadrado, ok? Somando este com este, eu tenho, reescrevendo, vamos colocar aqui, ó, eu tenho somente o termo EX E0x ao quadrado. Então, reescrevendo, tenho EY sobre E0y ao quadrado, mais esse termo que eu acabei de mostrar. Agora, menos o termo 2 sobre os módulos não, o valor máximo, vezes cosseno de epsilon, igual o quê? Tem mais um termo que faltou aqui. Igual seno quadrado de epsilon. Porque nós queríamos ver como que nós tínhamos antes, que você tinha um comportamento linear. Então você vê que esse negócio fica constante ali, nessa reta. Depois chegamos, sem fazer álgebra, chegamos que você tem circular. O valor do campo elétrico fica oscilando ali. Então nesse caso aqui, você tem uma elipse. Se é como uma circular, tem uma inclinação em algum, isso você consegue determinar por esse termo aqui. E você tem um valor de EX diferente de EY. Se você começar a colocar vários valores de epsilon, epsilon igual a 0, π
π sub 2, π sub 4, π sub 2 e vai colocando, você vai descobrir que você vai formar isso aqui. A gente podia ter feito da mesma maneira isso para o caso circular, podíamos ter feito para elíptico, mas fica um pouquinho mais chato porque você tem épsilon variáveis e você tem os campos x e y não iguais, são diferentes. Mas você tem aqui a configuração para, no caso que eu falei aqui, linear, este aqui, e os intermediários são elípticos, né? Seriam circulares se você tivesse o EX igual a Y em módulo.